Olá, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer um assunto da mais elevada importância, a supremacia de Cristo, a supremacia do nosso Salvador. A passagem é um hino de exaltação a Cristo. Ele é supremo sobre toda a criação. Tudo foi criado por meio dele, toda a plenitude habita em Cristo. Ele é o Senhor Supremo e tem em suas mãos todo o domínio e autoridade, entregues pelo próprio Pai a ele. A supremacia de Cristo é o nosso vídeo de hoje. Vamos à passagem. Colossenses 1, de 15 a 20. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Versículos 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, expressa de forma sucinta o ensino neotestamentário acerca da pessoa de Cristo e da sua posição. Repete a convicção familiar compartilhada por todos os escritores bíblicos, que Deus é espiritual e invisível e desconhecido, a não ser mediante a sua autorrevelação. Esse desenvolvimento da sua pessoa é visto supremamente no seu Filho, Jesus Cristo, que incorpora o caráter de Deus. Tem a sua participação na realidade. É de fato a própria realidade. Logo, Cristo, como a imagem de Deus, significa que ele não é uma cópia de Deus como ele. É a objetivação de Deus na vida humana, a projeção de Deus na tela da nossa humanidade e da encarnação do divino no mundo dos homens. A descrição é revelatória, mais do que ontológica. Conta-nos o que Cristo fez para revelar a Deus ao invés daquilo que ele é em si mesmo. Mesmo assim, uma ontologia rudimentar não falta na frase o primogênito de toda a criação, porque é claramente o propósito de Paulo, ao apelar a este hino, demonstrar a primazia de Cristo sobre todas as ordens da criação. Primogênito, portanto, não pode querer dizer que ele pertence à criação de Deus. Pelo contrário, fica em contraste com a obra das mãos de Deus como sendo o agente através de quem todos os poderes espirituais vieram a existir. Versículo 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é Senhor da criação e não tem rival na ordem criada. Paulo depende de algumas ideias do judaísmo helenista. Os pensadores judaicos especulavam acerca da sabedoria, que recebia uma posição quase pessoal, como tendo sido criada antes de todas as coisas. É presente com Deus desde toda a eternidade. Ela, a sabedoria, é feminina no hebraico, como em português. Compartilha do trono divino e existe antes do céu e da terra.
De modo muito mais marcante, Philo chama esta parceria na obra das mãos de Deus tanto de Logos quanto de sabedoria, o Filho primogênito. De modo semelhante, a sabedoria no pensamento de Philo é instrumento através do qual o universo veio a existir. E fica claro que a citação de Paulo em forma de hino no versículo 16 diz a mesma coisa no que diz respeito a este Cristo pré-existente. Ele é o artífice da criação e o universo é criado em sua pessoa, no sentido adicional de que o céu e a terra estão juntados. Os intérpretes, no entanto, concordam que não há paralelo exato na especulação judaica acerca da sabedoria com a asseveração de que tudo foi criado para ele. A parte final do versículo declara que Cristo é o alvo da criação. Para ele, como o derradeiro fim em direção do qual a criação inteira está se movimentando. Nenhum pensador judaico já subiu até aquelas alturas, ousando predizer que a sabedoria era o alvo final de toda a criação. Esta, porém, é a declaração de Paulo enquanto antecipa o final do hino no versículo 20, que sauda o Senhor crucificado como sendo o grande unificador do céu e da terra. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Colossenses 1, 17, 18a. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. 3 linhas do hino levam a primeira sessão principal ao seu término com essas declarações majestosas acerca do Cristo cósmico. Ele é antes de todas as coisas porque preexiste a totalidade da criação e, portanto, é Senhor de toda a ordem criada. Nele tudo subsiste. Ele é o sustentador da criação. Provavelmente, o pensamento aqui depende de Provérbios 8:30, onde a sabedoria é saudada como sendo o arquiteto de Deus, um elo vivo ou vínculo vital, sugerindo que a sabedoria é considerada um princípio coerente entre Javé e seu mundo. Todas as coisas são coerentes nele. A terceira linha da estrofe, ele é a cabeça do corpo, forma um clímax apropriado para a primeira parte do poema. A chefia é vista primariamente sobre o cosmos inteiro, para a cabeça com o significado de soberano. Paulo interpreta a declaração cosmológica para lhe dar um impacto mais agudo mediante seu acréscimo da igreja. É a maneira de Paulo declarar o domínio presente de Cristo sobre o mundo, porque já recebeu a chefia na igreja do seu corpo. Colossenses 1, versículos 18b a 20. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Com essa nova estrofe, um novo contexto deve ser procurado. Não há paralelos imediatos no pensamento judaico, a não ser na descrição da sabedoria como sendo o princípio, como está em Provérbios 8:22.
A correspondência com a abertura da história da Bíblia pode levar-nos a prever que a segunda parte do hino saudaria a Cristo como um segundo Adão, o fundador de uma nova raça de homens. Adão era a imagem de Deus e o Filho de Deus, o Rei do Paraíso. Ele foi o início da velha ordem, condenada ao pecado, à morte e à decadência. Cristo é o segundo homem, cuja vinda marca um novo princípio à medida em que um novo segmento da humanidade é trazido à existência. O princípio e o primogênito relembram Gênesis 49:3 da Septuaginta. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Esta combinação sugere que o primogênito é o fundador de um povo. O novo Adão, como filho e imagem de Deus, reflete a glória divina de modo sem igual. Nele toda a plenitude de Deus aprouve residir. Assim tudo é reconciliado, seus elementos em conflito são pacificados, sendo que acharam seu Senhor, a quem se submetem. A outra possibilidade principal é que o sujeito subentendido é Deus, ou Deus em toda a sua plenitude. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Um versículo posterior na epístola, Colossenses 2:9, nós encontramos: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Correspondente a esse pensamento, e se o propósito da presente sessão do hino é asseverar que Deus expressou a totalidade da sua atividade salvífica e reconciliadora em Jesus, este é o sentido que se exige. Além disso, leva para uma transição mais suave para o versículo seguinte, onde é claramente Deus quem reconcilia todas as coisas pelo sangue da cruz de Cristo. Colossenses 1, versículo 20. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Reconciliar-se consigo mesmo, com Deus, todas as coisas. Este é um notável ponto crucial de interpretação na teologia sistemática. Qual tipo de reconciliação universal é contemplado como sendo um fato completado? As respostas viriam entre uma inclusão universalista de todos os homens no propósito do empreendimento redentor de Deus, até mesmo estendendo-a para abranger o diabo e seus anjos, e um escopo mais limitado da palavra reconciliar, com o sentido deliberado de reconciliação através da subjugação e uma confissão forçada da parte desses poderes espirituais rebeldes, de que Deus, em Cristo, os despojou de sua posição. O propósito de Paulo nesta linha do hino provavelmente tem um objetivo definido. Devemos achar a chave nas frases que, bem possivelmente, são seus próprios acréscimos ao hino original, quer sobre a terra, quer nos céus. Sua intenção é refutar qualquer ideia de que parte do universo está fora do escopo da obra reconciliadora de Cristo, e especialmente ressaltar que não há poder estranho ou força espiritual hostil que possa operar destruição na Igreja. A garantia forma um paralelo distinto com Romanos 8, 38 e 39, e sua base lógica vem mais tarde em Colossenses 2, 15. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade,
nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. A vitória de Cristo na cruz venceu eficazmente todo agente maligno e os incapacitou. Nesse sentido, todos os poderes malignos são reconciliados e restaurados ao seu lugar sob sua legítima cabeça, da qual se tinham desligado para tornar-se rebeldes contra o propósito divino. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade. A reconciliação de Cristo ao fazer a paz na cruz demonstra como sua expiação chegou até mesmo àquelas forças malévolas e obteve para elas um lugar no desígnio de Deus para o universo, em que finalmente não havia discórdia alguma. Mais uma vez podemos perceber a mão de Paulo na última linha, que marca exatamente o lugar na reconciliação, havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Com essa frase vívida, garantiu que a reconciliação tenha seu lugar central na sua teologia da cruz. Esta é a sua expressão de forte oposição à redenção e reconciliação gnósticas, que operam por um processo automático não morais. A reconciliação para Paulo, pelo contrário, não funciona como um ímã colocado no céu e atraindo irresistivelmente para si mesmo todos aqueles que são trazidos para dentro de seu campo magnético, usando uma figura de linguagem gnóstica. O efeito da morte de Cristo é o efeito de um feito de amor, dando seu fruto numa vida humana que é tocada por Ele. A supremacia de Cristo, tudo foi entregue em suas mãos. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!